Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Para nossa aula de hoje, a gente vai usar os seguintes materiais. Eu vou usar uma agulha 3,5, tá? Que eu trabalho só com fio 6, tá? Só uso fio 6. Uma agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates, se for necessário. E uma tesoura para os arremates, ok? Todos os fios que eu vou usar aqui, o branco, o roxo e o lilás, são fio 6, tá? E eu vou precisar também de 2 flores. Essa aqui é a florzinha Manuela, que tá no tapete, já tá aí no canal, tapete Manuela, tá? E aqui nós vamos trabalhar o tapete do pé do vaso. Nós vamos precisar de 2 florzinhas. Eu não vou ensinar a florzinha aqui, porque eu já ensinei no tapete. Aí eu vou deixar o link do tapete na descrição aí do vídeo, logo abaixo, tá? Na descrição do vídeo, ok? Vamos dar início à nossa aula? Eu já trabalhei essa parte da emenda no tapete e na tampa do vaso, mas eu vou trabalhar, né, na caixa acoplada. Eu ainda não sei como que vai ser o procedimento para colocar a flor, mas eu vou trabalhar novamente aqui a emenda, tá? Para vocês ficarem bem atentos aí como que faz a emenda das florzinhas, ok? Eu vou pegar qualquer uma das quinas aqui, vou puxar meu fio, vou introduzir aqui na primeira corrente, que tem 3 correntinhas em cada quina, né? Ó. Vou puxar meu fio, vou dar só um nozinho, tá? Depois eu vou deixar esse fio aqui escondidinho aqui atrás pra me arrematar ele. Eu vou puxar o meu fio aqui dentro da quina, vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Aqui na quina eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, formando metade da minha quina. 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 vezes o ponto alto, ok? Fica bem bonitinho assim. Uma corrente de intervalo, vou para esse espaço de correntinha aqui da parte verde, vou trabalhar 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou para o próximo espaço de corrente aqui, vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou trabalhar minha quina novamente. 3 pontos altos no mesmo lugar aqui, ó, na quina. Ok? 3 correntes. Se você achar que 3 correntes é muito, é porque eu gosto que fica bem quadradinho, ó. Se achar que é muito, pode colocar só 2, tá? E mais uma observação. Se o seu ponto for muito apertado, trabalha com uma agulha maior, tá, pessoal? Pode trabalhar com uma agulha número 4, tá? Mais 3 pontos altos. Eu tô só com uma sobrinha do branco aqui. Eu vou terminar, daí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra emendar a outra ponta do fio, tá? Uma corrente de intervalo. E vou trabalhar essa mesma repetição aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui e aqui. Quando chegar aqui nessa quina, eu volto com vocês, tá bom? Trabalhei aqui por 1, 2, 3 bases, né? 3 lados da nossa florzinha. Cheguei aqui, ó, na quina, eu fiz só metade da quina, 3 pontos, né? Uma corrente de intervalo. Pego a próxima flor, as duas, uma do ladinho da outra, assim, ó. Eu vou segurar essa e vou trabalhar nessa, tá? Ó, laço e faço meu ponto alto aqui. 1, 2, 3 pontos altos na segunda flor, ok? As duas estão viradinhas pra cima, tá? Eu vou pegar essa flor aqui, ó, eu vou pôr ela de frente pra mim, assim, de frente pra mim. Aí, eu pego na parte branca aqui, ó, eu dou uma viradinha do avesso e prendo um ponto baixo. Laço, solto aquela parte que eu já trabalhei e venho trabalhar essa parte verde aqui que ainda não está trabalhada, ó. Ainda não tem pontos, tá vendo? E faço 3 pontos altos. Só que meu fio aqui já acabou, ó. Tá bom? Eu pego esse fio aqui, ó, faço uma correntinha, puxo ele todinho e dou uma travada, tá? Travei aqui meu fio, eu vou pegar a outra ponta do fio que eu vou usar, né? Eu vou introduzir aqui, ó, nos 2 lacinhos do ponto alto aqui, ó.
e vou puxar meu próximo fio. Deixei uns 10 centímetros, tá? E vou puxar meu fio, já vou fazer uma correntinha. Laço e trabalho meu último ponto que tá faltando aqui, ó. Tá? Ó, vou dar uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo? Já completei e meus 2 fios ficou aqui do lado de trás. Eu vou só prender aqui, ó. Vou pegar lá a parte branca que já tá feita, no primeiro espacinho aqui, vou prender com ponto baixo. Laço, volto na parte verde e trabalho meus 3 pontos altos. Agora eu vou mostrar pra vocês, vou só terminar até essa quina aqui, ó. 3 pontos altos, vou na parte branca que já tá feita, prendo um ponto baixo, laço. Porque eu quero mostrar pra vocês como que eu faço aquele arremate ali, tá? 3 pontos altos, ó. Eu já vou fazendo e prendendo, ó. Ok? Ó, já vai prendendo um no outro. Aqui na quina eu preciso fazer uma corrente de intervalo, um ponto baixo na quina que já está branquinha, uma corrente de intervalo. Aí eu venho no mesmo lugar aqui, ó, e termino minha quina. Vocês podem ver aí em qualquer vídeo meu que tenha florzinha, eu faço a emenda assim, tá bom? Se vocês acharem que ficou meio confusa aqui por causa da emenda, vocês podem assistir a da tampa do vaso e a do tapete, que eu faço do mesmo jeito, tá? É que eu quero mostrar pra vocês como que eu faço agora o arremate aqui desses 2 fios. Ó, ficou um fio e ficou o outro ficou lá pro outro lado. Deixa eu puxar ele aqui. Pegar ele aqui, ó. Ok, ó, ficou aquele fio primeiro e o fio que eu amarrei, ó. Vou dar um nozinho, não aperto muito não, tá? Ó, um nozinho, 2 nozinhos, tá? Certo? Vou pegar minha agulha aqui de arremate, porque eu tive uma reclamação num vídeo meu, a moça falando que eu falo da agulha, mas eu não uso. Mas tem alguns vídeos aí que vocês podem ver que eu faço arremate e eu uso agulha, tá bom? Eu vou pegar e vou passar um dos fios aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Um fio eu vou andar com ele pra cá e o outro eu vou andar com ele pra lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, nos pontinhos brancos, eu sempre vou passar a cor na mesma cor, tá, pessoal? Ó, eu vou pôr o branco no branco. Eu nunca vou passar esse fio aqui e amarrar no verde, porque senão o nozinho vai aparecer, tá? Ó, eu vou passando aqui entre os pontos, ó. Dá uma puxadinha. Tá? Ó, vou passando aqui entre os pontos. E esse também, eu vou andar com ele pra cá e vou arrematar ele no branco. Eu vou arrematar só um pra vocês. Ó, eu vou abrir esse fio aqui, ó, no meio. Tem seis fiozinhos, né? Eu vou abrir 3 de cada lado. Vou pegar minha agulha de crochê, ou a agulha que eu gosto também, eu tenho essa agulha aqui que faz tapete de... Ah, eu não lembro como que chama essa agulha. Eles falam agulha de tapeceira também, que faz aqueles tapete de... pedacinho de tecido, sabe? Que você passa na tela, ó. Eu pego aqui no branco, tapete amarradinho que fala, ó. Eu vou pegar uma das perninhas e vou passar. Mas se você não tiver isso aqui, a agulha de crochê também serve. Eu vou devolver o fio pro lado de cá e vou mostrar pra vocês com a agulha de crochê. Ó, eu vou pegar em qualquer perninha aqui do lado. Eu dividi o fio, né? Aí eu puxo uma das perninhas aqui por baixo. Aí eu amarro o primeiro nozinho, que eu falo que esse é o nozinho de segurança. O primeiro nozinho bem levinho. O segundo eu já posso apertar mais um pouquinho. O terceiro também, ok? Aí eu corto esse fio, tá? Ficou um pouquinho longa essa parte, mas ficou explicadinho. Agora, essa outra perninha eu vou passar pra cá e vou amarrar em qualquer lugarzinho aqui, ok? Vamos aqui, então, dar o andamento aqui da nossa emenda. Ó, deixa eu fazer um ponto aqui que faltou, que desmanchou. Ó, ficou emendadinho, tá vendo? Bloquinho, corrente, bloquinho, prende com ponto baixo. Bloquinho, prende com ponto baixo. Bloquinho, prende com ponto baixo. Bloquinho, uma corrente, ponto baixo, uma corrente e bloquinho. Eu vou trabalhar essa mesma repetição aqui, ó, de corrente, bloquinho, quina, até chegar aqui na próxima quina. É só uma repetição, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer esse lado, ok? Cheguei aqui já na minha quina, né, ó. Trabalhamos aqui, cheguei aqui. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou completar minha quina. Agora, nós vamos trabalhar essa lateral aqui, pra gente fechar a nossa primeira carreira, ok? Uma corrente de intervalo, vou pro espacinho aqui, trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos.
2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou pro próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, cheguei aqui na quina onde eu tenho só metade, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, e nesse meio aqui, ó, entre um bloquinho e outro, eu vou prender um ponto baixo. Uma corrente de, ó, já fechei, tá vendo? Uma corrente de intervalo e vou completar minha quina na segunda flor. 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo e vou trabalhar o meu bloquinho. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, 1, 2, 3 vezes o ponto alto. Ó, e nossa emenda ficou bonitinha sem precisar cortar o fio. Uma corrente de intervalo, vou vir aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente eu puxo um ponto baixíssimo, ok? Aqui nós já ficamos com, ó, contando da quina, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos. Então, a gente já vai começar a fazer nossa parte oval aqui. E essa parte que vai ficar a parte reta do encaixe do pé do vaso, tá bom? Então, aqui a gente vai subir 1, 2, 3 correntes. Vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2 pontos altos, ó. Ok? Completando 3 com a corrente. E aqui, ó, junto com o último, eu faço já meu aumento. 4 pontos altos. 2 correntes de intervalo, aqui nós vamos trabalhar 2 agora. 1, 2, 3 pontos altos e o aumento no último ponto, que vai completar o quarto ponto. 2 correntes de intervalo. 1, 2, 3 pontos altos e o aumento aqui junto com o último. Então, agora nós trabalhamos bloquinhos de 4 com 2 correntes de intervalo. 1, 2 correntes de intervalo. 1, 2, 3. E o quarto ponto junto com o terceiro aqui, ó. Sempre o aumento vai ser no último ponto, tá bom, pessoal? Eu falo isso no tapete e na tampa do vaso também eu falo que sempre o aumento aqui, ó, é no último, tá? Nós vamos trabalhar 6 blocos aqui, ó. 4 pontos, né? 2 correntes de intervalo. E vou trabalhar meu último bloco. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Que essa é a nossa parte oval. Opa, enroscou aqui. Meu aumento aqui no último, tá? Essa é a nossa parte oval, ó. Do pé do vaso, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4 pontos com 2 correntes de intervalo, ok? Aqui, ó, a gente já vai trabalhar uma dinâmica diferente aqui, uma sequência diferente aqui na lateral, tá bom? Aqui, ó, nessa correntinha de espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. Porque a base aqui do nosso tapete são 2 pontos altos e 2 correntes. 2 correntes. Vou pro próximo espaço, 2 pontos altos. Opa, já ia fazer 3. 2 correntes, é o costume de fazer 3. No próximo espaço, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes. No próximo espaço aqui, que é nessa quina, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de intervalo. Na próxima quina, aqui no próximo espaço, 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntes. No próximo espaço, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes. No próximo espaço, desculpa, 2 pontos altos. Vai ficando assim. Ok? Ó. Aqui faz parte da parte reta, tá? Se você quiser pôr uma marcação aqui, ó. Deixa eu pegar um marcador. Se você quiser pôr uma marcação aqui, ó. Esse aqui é o nosso último ponto do aumento, tá? E esses 2 pontos aqui já fazem parte da parte reta,
tá bom? Que no tapete eu sempre repito, sempre vai ficar uma carreira aberta e uma fechada, uma aberta e uma fechada. Eu vou dar sequência aqui, a 2 correntes e 2 pontos altos, até chegar aqui nesse último espacinho, certo? Como a nossa parte aqui de encaixar no pé do vaso, ela tem que ser reta, nós vamos trabalhar da seguinte forma. 2 correntes e vamos fazer a quina aqui de novo. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Eu já fui questionada por isso. Por que que eu coloco 3 correntes? Porque eu acho que fica mais quadradinho. Ó, ela fica bem bonitinha a quina. 2 correntes, próximo espaço, 2 pontos altos. Ok? Eu vou dar na mesma sequência aqui dos pontos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes da quina, e vou fazer essa lateral aqui igual eu fiz essa, tá? Aqui eu fiquei com, ó, contando com esse bloquinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquinhos de 2 pontos com 2 correntes de intervalo. Vai ficar a mesma quantidade desse lado. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último espaço, eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui a minha lateral, parte reta, né, onde vai encaixar, parte oval tá aqui desse lado. Ó, só para não ficar nenhuma dúvida, tá? Na parte reta, nós ficamos com 3 bloquinhos de 2 pontos e 1, 2, 3, 4 espaços de 2 correntes, ok? Fiz a quina, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, até chegar aqui no último espacinho. Vou fazer 2 correntes, porque a carreira de baixo é aberta, de cima é fechada. Aí vai ficar 2 vezes o ponto alto, ó, para fechar. E vou vir aqui na terceira corrente, 1, 2, 3, e vou puxar meu ponto baixíssimo. Toda vez que for puxar esse ponto baixíssimo, pessoal, deixa essa correntinha aqui, ó, apertadinha, para não ficar um buraco aberto aqui, tá vendo, ó? Porque daí ele fica bem fechadinho. Vou subir 1, 2, 3, vamos trabalhar nossa última carreira no branco, depois a gente vai mudar de cor, tá? 1, 2, 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Vou trabalhar ponto sobre ponto, 2, 3, 4 vezes o ponto alto. E no último eu vou fazer meu aumento, 5, tá? 3, 4, 5, e vai aumentando assim, tá? De 1 em 1. 2 correntes de intervalo, e vou trabalhar minha repetição. 1, ponto sobre ponto. 2, 3, 4, e no último, o 5º ponto alto. Para não ficar muito repetitivo o vídeo, eu vou continuar trabalhando aqui, até chegar naquela marcação lá, que eu coloquei para dividir a parte reta, tá? Para vocês não ficarem com dúvida, eu vou trabalhando. Aonde vai ser, aonde tem 4, vai virar 5 pontos, tá bom? Não esquecendo que o aumento é sempre no último, tá? Eu vou trabalhar meus 6 blocos aqui de aumento e já retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6... né? Eu tô no 6º bloco. Trabalhei 3, 4, que é aqui onde eu coloquei o aumento. E meu aumento junto, tá? 5 pontos. Agora aqui é carreira fechada, né? Então a de cima vai ser aberta. 2 correntes. E venho pro bloquinho trabalhar meus 2 pontos. 1, 2. 2 correntes de intervalo, espaço, 2 pontos altos. Tá? Aí, para não ficar muito longo, eu vou trabalhar meus bloquinhos de 2. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Só para não ficar nenhuma dúvida. 2 pontos altos e 2 correntes. 2 pontos altos e 2 correntes, ok? Cheguei aqui no final, no último espacinho, vou trabalhar meus 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo e vou para minha quina. 1, 2, 3 vezes o ponto alto. 3 correntes de intervalo, viro, né? E vou trabalhar no mesmo lugar. Agora, eu vou trabalhar minha parte reta. E como aqui é uma repetição, tá, pessoal? Ó, ficou bem bonitinho. 2 correntes e 2 pontos altos. Como aqui é uma repetição, eu vou trabalhar a minha carreira, vou completar minha carreira aqui de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e 2 correntes, tá? Ó, vou trabalhar aqui, ó. Todinha a minha parte retinha aqui. 2 pontos, 2 pontos, 2 correntes, a quina.
duas correntes e vou trabalhar de 2 em 2 e duas correntes até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui eu retorno com vocês, tá bom? Pra gente fechar essa carreira, essa terceira carreira e trocar de cor, ok? Trabalhei aqui toda a minha carreira, para não ficar dúvida. Na terceira carreira aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, tá? 4 bloquinhos de 2 com 1, 2, 3, 4, 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços, isso. Trabalhei 2 pontos e 2 correntes, até a gente chegar aqui, ó. Que esses 2 pontos ainda faz parte da parte reta, né? 2 correntes. Vou vir aqui 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente de intervalo. Vou cortar meu fio, deixar uns 10 centímetros mais ou menos. Eu corto meu fio, dou uma travadinha aqui, ó. Aí, eu já vou passar nesse fio aqui, ó, só pelo fiozinho de trás, ó. Já vou andando com ele por uns 10 pontinhos mais ou menos. Porque daí, quando eu for arrematar, eu não preciso ficar andando com ele por trás do tapete, tá, ó. Só vou andando com ele aqui, ó, um tantinho aqui, ó. Aí, quando eu quiser já deixar ele parar de andar com ele, eu já pego ele, já puxo ele pra trás, ó, e já deixo ele lá pra mim arrematar depois. Ele já ficou escondidinho aqui, só no fiozinho de trás, tá bom? Ó. Ok? Agora, nós vamos pra segunda cor. Eu vou deixar mais uma dica aqui pra vocês, que é muito importante, tá bom? Aqui é a parte reta, tá? A parte redonda tá aqui, oval tá aqui. Na parte reta, aqui, ó, no encaixe do pé do vaso, pelo que eu andei medindo em alguns vasos sanitários, né? Porque a gente tem que fazer essas pesquisas também, medir, né? Tem que ter no mínimo uma abertura de 20 centímetros, tá? No mínimo 20. Aqui, na parte branca, nós já estamos com 17, ó. 17 centímetros. Só que ela vai abrir mais um pouquinho, porque agora a gente vai entrar com a segunda cor, então ele vai abrir mais um pouquinho, tá bom? É só pra deixar essa dica aqui pra vocês. Tem que ter no mínimo 20 essa abertura, tá? Pra não ficar muito pequeno e a cliente não conseguir encaixar lá no pé do vaso, tá? Ok? Aqui, ó, pra iniciar a segunda cor, nós vamos pegar a cor lilás, né? Eu vou pegar a cor lilás e a segunda cor de vocês aí. Vou deixar uns 10 centímetros de fio. E vou introduzir a agulha, vou dar uma torcidinha nela assim, ó, pra iniciar um cordão de correntes, tá? Vou travar minha primeira corrente aqui, eu não faço apertado, tá, pessoal? Pra não encolher, porque às vezes você olha algumas fotos de pé do vaso, elas estão encolhidas, assim, fechada. É porque a corrente tá muito apertada, então não façam muito apertada, tá bom? Se o ponto de vocês for apertado, aí usa uma agulha maior, tá? Eu já fiz minha primeira corrente, vou fazer 30 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trabalhar minhas 30 correntes aqui e já retorno com vocês. Trabalhei aqui minhas 30 correntes, tá? Ah, eu já fui questionada sobre isso também, por que que eu faço a minha parte do encaixe tão grande? Não é tão grande assim, ó. Aqui vai ficar com... Deixa eu pegar minha fita aqui, ó. 18 centímetros, tá? Porque tem umas que a gente vê algumas peças que elas são bem curtinhas, assim. Eu não gosto muito curtinha aqui, tá? Eu gosto um pouquinho mais compridinho, que eu acho que a estética fica mais bonita do tapete, tá? Quando vai colocar lá no banheiro. Então, eu fiz 30 correntes, tá? Laço meu fio. Eu venho aqui, ó, na quina, ó. Minha peça tá viradinha pra cima, ó. Tá bom? Do lado direito. Eu venho aqui na quina e trabalho 2 pontos altos. 1, 2. Ó, abri um pouquinho mais, tá vendo? Então, vai ficar a abertura do tamanho que a gente precisa. Ela ficou um pouquinho, o espacinho um pouquinho maior. 2 correntes de intervalo e vou trabalhar minha base aqui do mesmo jeito que eu tava trabalhando. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e 2 correntes, ok? Quando chegar ali na parte da parte oval, dos aumentos, eu retorno com vocês, tá? Ó, ficou aqui minha correntinha, ó, iniciada, e com os 2 pontos altos no começo e os bloquinhos, ok? Já retorno com vocês.
Trabalhei aqui todos os meus bloquinhos com 2 correntes de intervalo. Cheguei aqui na parte do aumento, é bem onde a gente fechou, tá vendo a parte branca aqui, ó? Ó, tá vendo? É o que eu falei. Vou repetir novamente. Carreira aberta, carreira fechada. Carreira aberta, carreira fechada. Tem que prestar bastante atenção nisso aqui, pra essa parte oval ficar bem bonitinha, tá? Ó, aqui é fechado. Então, eu vou direto aqui, ó, e trabalho ponto sobre ponto, sem nenhuma corrente de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o ponto alto. E no último eu faço meu aumento, 6. 2 correntes de intervalo, vou pro próximo e trabalho ponto sobre ponto, mais um aumento, que vai completar. Aqui é só uma repetição, tá bom, pessoal? Ó, de 5 pontos, ele vai virar 6, porque tem um aumento aqui, tá? Eu vou trabalhar todos os meus blocos de aumento assim, com 6 pontos, 2 correntes, 6 pontos, 2 correntes. Quando chegar aqui, ó, na nossa marcação, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui, ó, no finalzinho do meu 6º bloco, trabalhei meus 6 pontos, tá? No próximo espaço já é 1, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui o segmento é o mesmo, tá? Quando chegar ali na base da corrente, eu retorno com vocês, porque tem um segredinho ali para ficar certinho a mesma quantidade de pontos dos dois lados, ok? Então, eu vou trabalhando aqui 2 correntes e 2 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na base aqui, eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui, ó, na minha quina, tá? Trabalhei a lateral todinha. Aí, aqui vai ficar com 30 pontos, né, desse lado. Para esse lado também ficar com 30 pontos, eu vou ter que colocar 32 correntes, tá? Aí eu vou explicar para vocês por quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Por que que eu segurei aqui e fiz 32, ó? Porque agora, na hora que eu vou fazer essa carreira aqui, ó, que eu for completar, fazer ponto sobre ponto aqui nessa base de corrente, eu vou precisar dessas duas. E dessa terceira, eu vou pular 3, na quarta eu já vou começar a fazer. Por que eu coloquei 32? Porque essa base de 3 correntes aqui, ó, coloquei 32 e pulei 3, né? Comecei na quarta. Essa base aqui já são... o primeiro ponto já é quer dizer, desculpa, já é o primeiro ponto alto, tá? Pra ficar com 30 desse lado e 30 daquele. Aí, agora, como a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, pra ficar uma estrutura bem bonitinha aqui a nossa base, vamos trabalhar, daí vamos ficar com 30 pontos, contando com essa base aqui de 3 correntes do início, nós vamos ficar com 30 pontos. Eu vou trabalhar meus pontos aqui e já retorno com vocês. Não pode esquecer, 30 correntes desse lado e desse lado 32, e começa na quarta corrente, a base de ponto sobre ponto, ok? Trabalhei aqui minha base de 30 pontos, na verdade 29 pontos altos e 30 contando com a corrente, né? Aí, quando você estiver fazendo essa segunda carreira, vocês vão perceber que vocês estão do avesso, que agora vai ser carreira de ida e volta, não vai ser mais igual o tapete, a tampa do vaso, que você vai rodando a volta toda assim. Essa vai ser carreira de ida e volta por causa da abertura do pé do vaso, né? Então, aqui no avesso, vai mudar um pouquinho só na parte do aumento, tá? Mas aqui é a mesma coisa, ó. Chegamos aqui nos 2 pontos, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer meus bloquinhos, tá? 2 correntes, meus bloquinhos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui toda essa base. Quando chegar ali na parte do aumento, eu retorno com vocês, que ali vai ser um pouquinho diferente, que agora aqui, essa segunda carreira, dessa segunda carreira de lilás, nós estamos do lado do avesso, tá? A gente percebe que é o lado do avesso, porque o ponto alto fica com esse furinho aqui, ó. E o lado direito não fica, ele fica bonitinho, tá vendo, ó? E aqui do lado do avesso sempre tem esses furinhos aqui onde a gente encaixa o ponto, tá bom? Vou trabalhar toda a minha base de 2 pontos e 2 correntes. Quando chegar perto do aumento, eu retorno com vocês.
Cheguei aqui, trabalhei minha base, ó. Ok? No último espacinho, mas ainda tem esses dois pontos que são da parte reta. Então, aqui vai ter duas correntes de intervalo. E aqui, ó, vocês podem perceber que o aumento ficou aqui na frente agora. Na parte do avesso, o aumento fica primeiro. Porque, ó, aqui tem dois pontos juntos, tá vendo? Que a gente virou a peça do avesso. Então, aqui, eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer meu aumento aqui no primeiro. No avesso, vocês sempre fazem no primeiro. E no lado direito, faz no último, tá? Então, essa segunda carreira, o aumento é no primeiro. Eu vou fazer, já fiz 2 pontos juntos, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós estamos trabalhando do avesso, então o aumento é, ó, o aumento sempre fica do lado no primeiro, tá vendo, ó? Aqui tinha 2 pontos juntos, então o primeiro é o aumento. Duas correntes de intervalo, novamente, ó, tem 2 pontos juntos no primeiro ponto, então aqui eu vou fazer meu aumento. 1, 2. E vou trabalhar ponto sobre ponto, tem que prestar atenção aqui pro tapete ficar certinho, tá bom? A parte oval ficar certinha, com os aumentos necessários. E a parte reta ficar bonitinha, sem ficar torcendo o tapete. Ficar torcido, ó, porque daí fica certinho. A base reta fica certinha, os aumentos ficam certinho. Eu vou trabalhar aqui meus 6 blocos, 2 correntes de intervalo, com o aumento no começo, ó. É só prestar atenção aqui, ó. Se o aumento tiver aqui, ó, o aumento é no começo. Se o aumento tiver no final, que é na carreira no lado direito, você faz o aumento no final. É só prestar um pouquinho de atenção aqui, que o tapete vai ficar perfeito, tá bom? Vou trabalhar meus 6 blocos de aumento aqui, com 2 correntes de intervalo, e já retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no meu último bloco de aumento, né? Com o aumento no começo, porque, lembrando, nós estamos do avesso. Aqui é meu primeiro bloquinho, vou fazer 2 correntes e vou fazer meus bloquinhos de 2 pontos, tá? Vou fazer igualzinho do outro lado, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E quando chegar lá na nossa base de correntes, eu vou fazer ponto sobre ponto, completando os 30 pontos altos que são da corrente que a gente fez no início, tá? Ok, ó, 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo, 2 pontos altos. Aqui é só uma repetição. Tá bom? E nosso tapete tá ficando lindão assim, ó. Tá? Ó. Com a base bem bonitinha, bem retinha, sem fechar. Aí, eu vou chegar aqui, né? Vou fazer os 2 pontos, 2 correntes. Ai, deixa eu ver se tá focando. Vou fazer 2 pontos, 2 correntes e vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, ok? Pra gente fazer a nossa terceira carreira no lilás. Depois, nós vamos trocar de cor, tá bom? Trabalhei aqui a minha base com os 30 pontos, né? Ó, ficou bonitinha. Agora, eu vou virar meu trabalho do lado direito agora, que nós vamos trabalhar do lado direito, ó. Ok? Eu vou subir 3 correntes. Eu vou pular esse primeiro furinho no segundo, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer um total de 8 pontos altos, contando com essa corrente aqui, tá? Então, já tô no terceiro. 4, 5, 6, 7, 8, ok? Vou fazer 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos de base e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, um seguidinho do outro. Vai ficando assim, bem bonitinho, ok? 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. 2 correntes de intervalo, pulo 2 de base. Eu vou trabalhando assim, de 2 em 2, ó. Tô fazendo, tá vendo? Ponto sobre ponto e pulando 2, tá? Até a gente encontrar ali, pulei 2, né? Até a gente encontrar ali o comecinho dos nossos bloquinhos. Pula 2. 1. 2, ó, sobraram 2 pontos aqui, tá vendo, ó? 2 correntes de intervalo e venho pro próximo espacinho, ó, e já trabalho.
certo? Vou trabalhar aqui, ó, minha base, a base reta ficou com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Tá vendo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, tá? Ó, ficou bem bonitinha, bem retinha. Agora eu vou trabalhar a nossa base do jeito que a gente tá trabalhando já, 2 pontos e 2 correntes, tá? Chegando aqui no último espaço, 2 pontos. Agora nós estamos do lado direito, não pode esquecer, ó. Aqui o nosso aumento tá aqui no último, tá? O lado direito é no último. Então nós vamos trabalhar 2 pontos altos aqui. Não faz nenhuma corrente de intervalo, faz ponto sobre ponto e nosso aumento aqui no final. 2 correntes de intervalo e nosso ponto sobre ponto e o aumento no final. Nessa terceira carreira, aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Na terceira carreira, vamos ficar com 8 pontos, tá bom? Vou fazer todo o meu aumento. Vou chegar aqui, eu vou fazer bloquinhos de 2 com 2 correntes de intervalo até chegar aqui. Aí, quando chegar aqui, vai ser dois pontos altos. Aí, eu vou abrir 2 correntes e vou trabalhar igualzinho do outro lado. Sobrando 8 pontos aqui também no final, tá bom? Eu vou trabalhar toda a minha base aqui para não ficar repetitiva. Aí, eu volto com vocês com a terceira carreira já do lilás pronto. E a gente dá uma conferidinha, tá bom?